Quer aumentar as vendas aí da sua academia, estúdio ou box, mas não sabe exatamente como? Nesse vídeo eu vou te falar de um recurso específico do NextFit para trabalhar nisso. Então vem comigo. Fala gestor e gestora, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do NextFit. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um recurso específico do NextFit que te ajuda a vender muito mais. A gente já falou bastante aqui no canal sobre prospecção ativa, prospecção inbound, scripts de venda, processo comercial e etc. E hoje a gente vai te mostrar um recurso do sistema que ajuda a organizar todo o seu fluxo de venda e, consequentemente, potencializar, ser mais assertivo na sua conversão de oportunidades, de clientes potenciais para novos clientes. Essa ferramenta é chamada de CRM, que no inglês significa Customer Relationship Management. E uma tradução livre seria algo do tipo gestão de relacionamento com o cliente. É um termo que a gente usa para deixar claro que para vender mais, você tem que criar uma espécie de relacionamento com o seu cliente. Você tem que ter uma cadência de comunicação para com o seu potencial cliente. Porque na prática, muitas pessoas acabam não comprando no primeiro contato com a sua marca. Inclusive tem um estudo muito bacana da MeTime, Benchmark Inside Sales Brasil, que mostra que você pode até mesmo dobrar o seu volume de vendas se você tiver um fluxo de comunicação, uma cadência de contatos com esse potencial cliente. Que é o que eu vou te ensinar a fazer hoje aqui, né? Tanto a teoria como a prática dentro do sistema. E claro, se esse vídeo te ajudasse a agregar para você, não esquece de curtir, de compartilhar e se inscrever no canal para receber novos conteúdos como esse. Sem mais delongas, vamos para a prática. Eu vou compartilhar a tela do sistema aqui e eu vou mostrar para você como que a gente cria essa cadência de comunicação, como que a gente automatiza principalmente esses recursos para a gente vender mais aí no seu negócio. Vamos vir aqui em CRMs, em oportunidades. Bom, eu abri aqui para vocês agora o que a gente chama de Kanban de vendas, mas você também pode chamar isso aqui de funil de vendas. Eu vou chamar de funil porque eu acho mais didático. Um funil ele tem algumas etapas. Essas etapas elas são totalmente configuráveis. E na prática, à medida que você for evoluindo aí como um gestor comercial do seu negócio, você vai criar mais funis para situações específicas. Esse funil que eu vou te exemplificar aqui, ele é um funil, até coloquei aqui o nome, ó, funil de inbound, funil de vendas inbound, funil de vendas passivo. Significa que é um processo comercial desenhado para lidar com pessoas que procuram o meu negócio. Então a pessoa me mandou um WhatsApp, foi na minha recepção, mandou um direct no Instagram da academia, me mandou um e-mail, etc. As pessoas que me procuram, que procuram aqui a minha academia, elas vão ser cadastradas nesse funil de vendas, nesse processo comercial, que por sua vez vai gerar algumas atividades de mensagem que eu tenho que mandar, de interações que eu tenho que fazer, de modo a aumentar a probabilidade dessa pessoa virar um cliente. Então vamos supor que a cada 10 pessoas que visitam aí a sua academia ou que te mandam um WhatsApp, você está fechando 3, 4 vendas. Uma vez que você colocar em prática esse processo comercial que eu vou te mostrar aqui no sistema, criando uma cadência de comunicação, utilizando o CRM para fazer isso, você pode até mesmo dobrar a sua quantidade de vendas. Então a cada 10, ao invés de 3, 4 vendas, você vai fazer 6, 7, 8 vendas. Aqui que está a magia, que está a beleza do negócio. Olhando então para o funil que eu já tenho cadastrado. Esse funil aqui ele tem 4 etapas, 4 fases. A primeira é a entrada. Na entrada vamos ter o que a gente chama de lead. Lead é um termo técnico que você vai achar nos livros de marketing, nos artigos, para aquela pessoa que ele é um potencial cliente. Ele deixou o contato dele com você ou você pegou de algum lugar o contato dessa pessoa e potencialmente ela pode estar qualificada para comprar o seu produto. Você pegou o contato da pessoa, ela já é um lead. Uma vez que você desenvolveu algum diálogo com essa pessoa e você já sabe que tem os produtos, que tem os serviços que ela procura, por exemplo, a pessoa quer treinar nos finais de semana e você abre no final de semana. Ela quer as modalidades que você oferece, ela quer cross-training, você tem. Ela quer funcional, você tem. Ela quer musculação, você tem. Você tem tudo que a pessoa precisa, que ela procura. Nesse cenário, você qualificou esse lead. Então na primeira etapa você não sabe nada dele, você tem só um nome e um número, porque a pessoa te mandou um direct, te mandou um Instagram, ou chegou lá na recepção e falou o seu nome. Por sua vez, uma vez que você desenvolver diálogo com essa pessoa e você tem mais informações dela, a gente fala que é um lead qualificado, ou uma oportunidade. E é por isso que eu tenho aqui uma coluna chamada oportunidade, com um cliente que já está qualificado. Uma vez que eu sei que eu posso ajudar esse cliente, eu vou tentar agendar uma aula experimental. E é por isso que aqui no meu funil eu tenho uma etapa de aula experimental agendada. Eu qualifiquei o cliente, sei que eu consigo atender ele, eu vou convidar ele para fazer uma aula experimental. Uma vez que a aula experimental foi feita, se o aluno não fechar comigo na hora,
eu vou jogar ele para uma outra coluna, uma outra etapa aqui nesse funil, que é etapa de decisão, que você também pode encontrar por aí como maturação, negociação. Então os nomes variam bastante, mas a essência é a mesma. É aquele momento que o cliente ele está decidindo se ele vai comprar de você ou não, se ele vai preferir ficar em casa assistindo Netflix. Tendo isso dito, eu já te expliquei as fases do funil. Agora a gente tem que ver os status, né? Que depois de tudo isso aqui, só tem dois caminhos, o de ganho e o de perdido. Então, terminando esse processo comercial, ou ele vai vir aqui para esse verdinho, que é o ganhou, ou ele vai vir para esse vermelhinho aqui, que é o perdeu. Agora eu quero cadastrar uma oportunidade aqui com você, para você ver o sistema criando as automatizações de mensagem, que é um pulo do gato aqui para você conseguir ter um processo comercial efetivo, sofisticado, rápido. Quando você for passando esse lead nas fases do funil, o próprio sistema começa a gerar algumas mensagens, algumas interações que você vai ter que fazer com esse cliente nos próximos dias. Essas interações elas vão aparecer aqui, ó, no menu de atividade. Então, na prática, o seu consultor, a sua consultora vai chegar de manhã, clicar aqui no CRM, em atividade, vai ter uma lista de atividades que tem que fazer durante aquele dia ou nos próximos dias para aumentar a conversão de venda. E aí vai estar conversar com o aluno que ficou de dar uma resposta por WhatsApp, mandar uma mensagem para lembrar da aula experimental, tentar agendar uma aula experimental com aquele aluno que não respondeu, que te deixou no vácuo, que esqueceu de te responder. E aí tem uma série de mensagens, de atividades comerciais. E a gente chama isso também de cadência de vendas ou cadência de comunicação. Tem uma série de mensagens que vão estar aqui para a tua equipe fazer e aumentar as suas vendas. Então pensa comigo, você está lá investindo dinheiro em marketing e está chegando os leads, está chegando as oportunidades. Se você fizer esse processo aqui de cadastrar o cliente no CRM, deixar o sistema gerar essas mensagens automatizadas que a gente já vai ver na prática, você vai acabar aproveitando mais desse investimento que você fez em marketing, porque mais pessoas vão converter para cliente porque você está fazendo esse passo a passo de comunicação, de cadência de vendas. Vou te dar alguns exemplos aqui, né? Hoje eu tenho algumas atividades, inclusive eu tenho 3 atrasadas. Vou pegar essa aqui que está atrasada, ó, follow-up para fechamento. Um follow-up, pessoal, é um termo técnico que a gente usa quando a pessoa está lá na coluna de decisão, de maturação, ou seja, já passou pelo processo comercial, já fez uma aula experimental, ela está pensando, ou eu estou negociando com essa pessoa. Eu tenho aqui uma atividade chamada follow-up para fechamento com o aluno Dennis Wolff. Então tudo que eu tenho que fazer aqui é mandar uma mensagem para o Dennis Wolff perguntando se ele vai querer fechar comigo ou não, para não ficar em aberto. Então, inclusive o sistema ele é muito prático, né? Ele traz até um botão aqui de abrir pelo WhatsApp, então ele permite que eu mande essa mensagem de follow-up para o Dennis Wolff aqui pelo WhatsApp, ele é super simples. Uma vez que eu mandei essa mensagem, eu posso vir aqui e clicar em concluída, quer dizer que eu já fiz essa mensagem, tá bom? Então, inclusive, eu vou fazer isso aqui agora com vocês, ó. Vou clicar em concluída. E aí, o sistema já me recomenda agendar uma próxima atividade para esse mesmo cliente. Por quê? Eu mandei a mensagem para ele, mas não necessariamente ele fechou comigo nesse momento. Eu vou mandar a mensagem e ele pode demorar uns dias para responder, algum tempo para responder. Então, é bacana que eu agende também uma atividade de fazer mais um follow-up para ver se ele já me respondeu, se ele já fechou comigo e etc. Então, a premissa de um processo comercial é essa. Até o cliente estar ganho ou perdido, sempre tem que ter uma atividade registrada para ele. Vou colocar a data prevista daqui 2 dias. Eu vou dar 2 dias aqui para ele me responder. Vou colocar que eu sou responsável, eu tenho que mandar essa mensagem para ele. Eu vou deixar como pendente, tá? Vou clicar em salvar. Então pronto, ó, já está aparecendo aqui embaixo, no dia 22/5, uma atividade de follow-up para o Dennis Wolff. Então, na prática, a sua equipe, seus consultores, eles vão trabalhar muito tempo aqui na atividade, verificando o que eles têm que fazer, mandando essas mensagens por WhatsApp, ligando e etc. E também concluindo elas. Mas vamos voltar para o ponto central aqui desse vídeo, que é entender como funciona esse funil de vendas. Vamos cadastrar uma oportunidade e passar por todo o funil de venda para vocês verem essas automações de atividade aparecendo de forma mágica. Vou clicar aqui então em oportunidade. Vou clicar em novo lead e vou cadastrar um nome de um lead que me chamou pelo WhatsApp, tá? Esse primeiro exemplo vai ser por WhatsApp. Depois a gente pode fazer um pela recepção, fingindo que ele chegou fisicamente lá na minha recepção. Esse aluno eu vou homenagear de Lee Haney, em homenagem ao nosso 8 vezes campeão Mr. Olympia, um dos maiores bodybuilders da história. Colocar aqui um celular fictício, uma data de nascimento, fechado, vou botar aqui com o sexo masculino. Pronto, eu cadastrei o lead. Aqui tem mais algumas informações, só que nesse momento elas não são muito importantes porque é uma visa de WhatsApp, então eu ainda não tenho muita informação. Isso aqui é o cara que ele mandou
Oi, me fala quais os preços aí. É esse personagem aqui que a gente está ilustrando agora. Você não tem nada de informação dele ainda. Ele só perguntou qual é os preços e mandou uma ou duas perguntas a mais. Você já cadastra ele como um lead para não esquecer que você tem que desenvolver um diálogo com ele, qualificar esse lead, entender se você consegue atender ele com os seus serviços, com os seus produtos. Então vou finalizar esse cadastro aqui, clico em salvar, prontinho. A ficha desse lead chamado Lihane já foi cadastrada. Vou clicar aqui em fechar. Como vocês podem ver, ele está aqui na primeira fase do meu funil, que é a etapa de entrada, onde ficam os leads. Porém, se eu venho aqui no card dele e clico para abrir, vocês vão verificar que já tem uma atividade que magicamente apareceu aqui para ele, chamada qualificar. Ela tá para ser feita amanhã às 3 horas e 44 minutos. Significa que se a pessoa me chamar e eu me perder durante o dia, porque alguém me chamou ali na recepção, tive que fazer uma venda presencial, ou tinha muita mensagem, eu esqueci de ver o que essa pessoa respondeu. Eu tenho uma atividade para me lembrar de conversar com essa pessoa, para não deixar passar batido. Porque na prática, muita gente fica no vácuo, literalmente. Ou a gente demora tanto para responder que o cara vai fechar com um concorrente, ou simplesmente vai ficar no desagrado por a gente ter demorado para responder ou esquecido de fato. Então aqui já mitiga um pouco isso. A gente criou uma atividade para lembrar de chamar esse potencial cliente. Se eu vim aqui em atividades, vocês vão perceber que já tem uma atividade de qualificar para o Lihane amanhã. Então ele lança sempre aqui nessas atividades. Voltando para a oportunidade. Vamos supor que o Lihane foi muito rápido para me responder. Então ele fez aquelas perguntas de qual é o preço, de qual modalidade a gente tem, e eu prontamente respondi. Olha, Lihane, eu até posso te falar os preços aqui, mas eu acho que antes seria bacana você me falar quais são os seus desafios, quais são os seus objetivos, me fala um pouco mais do que você está querendo e eu já te direciono. E aí você devolveu algumas perguntas para qualificar o Lihane, para ver se você consegue atender ele, e ele falou, cara, eu quero fazer musculação, mas eu também quero fazer junto o Muay Thai, porque eu gosto de trabalhar de um jeito mais dinâmico. Eu também preciso que tenha vestiário, porque eu vou sair do treino para o trabalho. E ele vai passar mais algumas informações para você nesse cenário hipotético. Uma vez que você consegue atender todos os requisitos, eu diria que ele é um qualificado. Então eu já posso vir aqui, concluir essa atividade de qualificar, que eu não preciso esperar até amanhã para fazer, eu já fiz ela hoje. Então eu clico aqui em qualificar, salvo com sucesso, e aqui, mais uma magia do processo, eu vou mover o Lihane para a oportunidade, porque eu já sei que ele de fato pode virar meu cliente, vale a pena investir tempo nele, trocando mensagem, mandando mensagem de promoção e esse tipo de coisa, né? Eu posso interagir um pouco mais com ele, que tem boas chances dele virar cliente. Se ele falasse para mim que quer treinar 5 horas da manhã e eu só abro às 6, infelizmente eu já passaria ele para descartado, não tem muito o que fazer. Eu colocaria ali na coluna de perdeu. Tendo isso dito, abrindo novamente aqui o card do Lihane, a gente vai perceber que novamente apareceu de forma mágica uma atividade para ele chamada Agendar Aula Experimental. E se eu for lá no menu de atividades, novamente tem uma nova atividade para o Lihane agora de agendar uma aula experimental. Por quê? Desenvolvi diálogo com ele, respondi todas as mensagens dele, agora eu tenho que trazer ele para cá para fazer uma aula experimental. A gente sabe que a aula experimental é muito poderosa para aumentar a sua conversão de visitante em cliente e também fazer as pessoas começarem com o pé direito e até fidelizar mais, porque elas fazem uma compra mais assertiva, uma compra mais consciente. Então vamos supor que deu uma apertada na recepção, fulano, ciclano me chamou, ou o próprio Lihane aqui parou de me responder, e aí no dia seguinte de manhã eu cheguei aqui em atividades, verifiquei que eu tinha que agendar uma aula experimental com o Lihane, eu vou vir aqui e vou mandar aquela mensagenzinha de WhatsApp, como eu tinha mostrado antes, clicando no nome dele, clicando aqui em WhatsApp, mando a mensagem para ele e convido ele para agendar essa aula experimental. Uma vez que eu agendar de fato, eu venho aqui e clico em concluir essa atividade, clique em concluída. Prontinho. Aqui eu deveria agora criar um follow-up dessa tentativa de agendamento, ou seja, uma atividade de lembrar, de olhar se ele quis agendar ou não, tá? Nesse caso eu não vou criar para ficar mais rápido. Eu vou voltar aqui para oportunidades, vou pegar essa ficha aqui do Lihane e eu vou passar ela manualmente para aula experimental agendada. Num cenário que eu mandei aquela mensagem e na hora ele já me respondeu, sim, cara, eu quero fazer e vai ser amanhã tal horário. Fechou. Agora eu vou novamente abrir aqui o card do Lihane. E como vocês podem ver, já tem mais uma atividade milagrosamente que apareceu aqui, que é de lembrete da aula experimental. Você mandar aquela mensagem de manhã para reforçar o compromisso. Ô Lihane, você falou que às 3 da tarde você vinha aqui para a gente fazer uma aula experimental.
Tô te esperando super animado para essa tua nova jornada no mundo fitness. É muito importante você fazer esse lembrete. Você pode às vezes aumentar em 30, 40% a quantidade de pessoas que vai aparecer para fazer simplesmente porque não passou batido, porque não esqueceu. Caso você tenha marcado essa aula experimental para daqui 3, 4, 5 dias, não tem problema, você já vem aqui, ó, clique em editar e altera a data prevista para essa atividade. Então ela está para o dia 21, eu posso alterar aqui para dia 23, por exemplo, né? E eu clico em salvar, ele vai reagendar esse lembrete, né? E essa atividade vai aparecer para mim fazer, então, lá no dia 23 e não no dia 21, que é hoje. Nesse caso eu não vou fazer, eu vou deixar essa atividade como concluída, porque eu já mandei mensagem para ele, já lembrei ele de vir na aula experimental, e agora a gente chega na última fase, que é a fase de decisão. Eu vou passar um pouquinho aqui para o lado e eu vou mover o Lihane para essa parte. Isso aqui é um cenário que ele já fez a aula experimental, porém ele não fechou na hora. Ele falou, não, preciso pensar um pouco mais, preciso falar com a patroa, ver se ela libere, etc. E ele te deu alguma razão para não fechar na hora. E aqui que está onde muita gente deixa dinheiro na mesa. Porque não vai atrás do cliente para instigar ele a fechar com você. Seja oferecer uma promoção, seja trazer uma quebra de objeção, seja simplesmente desafiar ele para começar essa atividade física. Então, uma vez que ele foi movido para essa fase de decisão, para essa etapa do funil de vendas, eu vou abrir novamente aqui a ficha do Lihane e vocês vão ver que tem um follow-up para fechamento agendado. Ou seja, passou aqui um dia do dia da aula experimental, eu já tenho um lembrete para mandar uma mensagem para ele perguntando se ele vai fechar ou não. E claro, os scripts, como a gente vai falar, como que a gente vai potencializar essas conversões. A gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre esses scripts, sobre essas mensagens e como você pode criar mensagens super persuasivas para aumentar as suas conversões de venda. O link desse vídeo vai estar na descrição. Então, novamente, chegou no outro dia de manhã cedo, o teu consultor vai vir em atividades e vai ver que tem aqui um follow-up para fechamento com o Lihane, onde ele tem que mandar uma mensagem e tentar fazer essa conversão. Em resumo, pessoal, um funil de vendas ele tem esse propósito de você acompanhar as fases da jornada do seu potencial cliente. E essas automações que a NextFit tem, é a única que tem isso hoje no Brasil, essas automatizações em cima de critérios super específicos, elas vão te ajudar a não ter que ficar lembrando de criar atividade para o seu potencial cliente. Isso deixa o processo comercial muito burocrático, muito moroso. Então você cadastra só uma vez as automações, baseado na forma com que você vai trabalhar no seu processo comercial, e o sistema, por sua vez, lança essas atividades para a sua equipe comercial lembrar de fazer e aumentar as suas vendas. Lembrando, pessoal, que esse funil que eu estou exemplificando para vocês, ele é super básico, você pode customizar com várias outras fases para deixar mais sofisticado. Você pode mudar os nomes das fases de forma que te agrade, que fique mais claro para você. E principalmente, esse funil em específico que eu estou mostrando, ele é um funil para clientes do tipo inbound ou leads passivos. Isso significa que são pessoas que me procuraram aqui na academia. Em contrapartida, a gente pode fazer também um funil de prospecção ativa ou de outbound, que é um processo comercial onde você vai atrás dos clientes por ligação, por WhatsApp, prospectando eles para ver se eles têm interesse no seu negócio e depois você cria um processo de mensagem, de automatização específico para esse tipo de cliente. É outra seara, é bem diferente, são outras configurações. Inclusive, a gente já tem um vídeo aqui no canal onde a gente fala sobre a parte teórica de um processo de prospecção ativa, só não tem um ainda falando dessa teoria na prática, mostrando aqui no sistema, no CRM. Então, se você quiser um vídeo desse tipo, é só comentar que a gente faz um novo vídeo falando do CRM específico no processo de prospecção ativa, no outbound. Vamos pensar em outro exemplo agora, que a pessoa foi na sua recepção querendo saber mais do seu negócio. E a pessoa chegou lá e perguntou qual é o preço, quais modalidades você tem, etc. E você começou a apresentar o seu negócio, fazer aquele processo consultivo comercial que a gente já falou bastante aqui no canal. E você faz uma série de perguntas para a pessoa, qualifica ela durante a conversa já, verifica se você tem o que ela está procurando, o que ela precisa, e aí você pode cadastrar ela direto já numa fase específica do funil. Vamos supor que a pessoa não chegou com roupa de treinar, então você já não conseguiu puxar ela para uma aula experimental na hora, mas você conseguiu qualificar ela. Logo, você vai colocar ela lá no funil de qualificado para ter uma atividade de agendar a aula experimental cadastrada para ela. E aí no dia seguinte, você vai ter um lembrete do sistema para mandar essa mensagem para a pessoa e agendar a aula experimental. Se a pessoa já estava com roupa de treinar, você convidou para fazer uma aula experimental e ela já fez, e aí você cadastra ela direto em aula experimental. E quando terminar essa aula experimental, você passa ela lá para o funil de decisão,
caso ela não feche com você na hora. Você vai adaptando o funil dependendo de onde a pessoa veio, se ela veio do Instagram, se ela veio da recepção, no WhatsApp e etc. O fio da meada é que você sempre tenha clareza de onde o cliente está na jornada de compra dele e tem atividade sendo gerada para esse cliente. E agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês como cadastra essas automações que vai gerar essas atividades. Vou vir aqui em automações. Eu já tenho aqui cadastrado aquelas que eu mostrei para vocês, de qualificação, de agendar aula experimental, de fazer follow-up para fechamento e o lembrete de aula experimental. Eu vou cadastrar aqui mais uma de agendar aula experimental. Vou clicar aqui em automação de oportunidades. Isso aqui é super flexível, tá, pessoal? Então dá para fazer um monte de configuração. Eu vou fazer uma das mais simples, que é a de lembrar que tem que agendar uma aula experimental por aluno. Então eu vou digitar aqui agendar aula experimental 2. O gatilho para iniciar vai ser quando a pessoa entrar em uma etapa dessa jornada de venda, desse funil de venda. Eu vou escolher o meu primeiro funil, que é o funil de vendas passivo, inbound. Você pode ter vários, um de prospecção ativa, outro de indicação e etc. Vou clicar aqui que a etapa que o lead tem que entrar para essa atividade ser gerada é a de oportunidade, qualificada. Então eu conversei com a pessoa, eu consigo ajudar ela. Quando ela entrar nessa fase do funil, eu quero que uma atividade do tipo agendar aula experimental seja cadastrada para esse lead. Então eu vou clicar aqui em etapa do funil, oportunidade qualificado. Agora a ação que eu quero que seja gerada quando esses critérios acima forem atingidos é de criar uma atividade. O prazo para execução vai ser de 1 dia, o assunto é agendar a aula experimental e a descrição eu vou repetir aqui o assunto para a gente ficar mais rápido, mas você pode dar mais detalhes sobre essa atividade aqui. O tipo da atividade é como que eu quero que seja feita, por telefone, por Instagram, isso vai variar muito da forma com que você gosta de trabalhar. Eu vou colocar o WhatsApp, que é o que a maioria faz e funciona bem legal, e o responsável eu vou colocar que é o consultor da oportunidade. Se você quiser passar a responsabilidade dessa atividade para o instrutor que atendeu aquele aluno, você pode colocar aqui também. Por padrão, eu vou deixar o próprio consultor que fez esse atendimento. Clico então aqui em salvar e prontinho. Como vocês podem ver, eu tenho aqui uma automação chamada Agendar Aula Experimental 2. Em 2 minutinhos eu criei uma automação. Agora, toda vida que um lead sair dessa primeira fase do funil e vir para essa segunda, uma atividade de agendar aula experimental vai ser lançada automaticamente para esse lead. E por fim, a gente ainda tem uma dashboard super legal para você entender o que está funcionando e o que não está funcionando aí no seu processo comercial. Você consegue ver quantos leads estão cadastrados no seu processo comercial, ou seja, potenciais novos clientes. Você consegue ver quantos ganharam, quantos estão em aberto, as atividades que estão pendentes para a sua equipe fazer, o desempenho do seu funil, consegue também ver quantas oportunidades você tem, como que as pessoas estão te achando, se é pelo Instagram, se é pelo WhatsApp, dados de performance dos seus consultores, uma série de dados que vão gerar mais inteligência para o seu processo comercial. Tudo isso nas dashboards, nos relatórios específicos para a CRM. Já que você ficou até o final, eu sei que você está querendo vender muito, com muita força, está com muito sangue no olho, então eu vou deixar um bônus especial para você. É só você digitar eu quero nos comentários, a gente vai te mandar um link e nesse link você vai ter acesso a uma documentação com vários scripts de prospecção, porque eu te ensinei aqui como configura esse processo, né? Você vai precisar de umas mensagens poderosas para fazer essas conversões. Vou deixar um documento com várias mensagens prontas para você. É só digitar eu quero aqui nos comentários. No mais, eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado. Eu sei que esse conteúdo é um pouco denso, você vai ter que voltar e assistir mais algumas vezes para pegar bem. Não é tão simples de começo, então chama o nosso time de atendimento para tirar suas dúvidas, para pegar bem o fio da meada, mas eu te garanto, se você configurar e criar o seu processo comercial, você vai ter uma maquininha, um reloginho que gera clientes para você de forma escalável. Fechado? Fico por aqui, um forte abraço e até mais!